Fotolivros de cabeceira, apresento 3 fotolivros. Gente versus Mato, de Pedro Martinelli. Fotolivro foi impresso em papel Polling Bold, 80 gramas. São fotografias clicadas de 1971 até 2008. Importante observar como Pedro Martinelli fez a divisão temática das imagens, que ele separou troncos, comida, ferramentas, solidões, compras, profissões, moda, Amazônia de quem, onde e quando, people e forest. Eu assisti a palestra onde Pedro Martinelli comentou sobre a produção do fotolivro e ele comentou o seguinte, que esse papel ele foi escolhido para ter a ideia também de você poder dobrar o fotolivro e andar com ele debaixo do braço, como se andasse com um jornal. Lembrando aqui que Pedro Martinelli é um dos grandes fotojornalistas do Brasil. Ele fotografou várias Copas do Mundo e tem um trabalho muito interessante na área de fotojornalismo. Já o fotolivro Mariana, de Christian Cravo, são fotografias feitas após o desastre ambiental de Mariana. São imagens clicadas em 2015. E é bem interessante observar a textura da lama, que você consegue perceber que faz parte de toda a narrativa. E a forma também como ele fez a disposição das imagens, em que são compostas principalmente nas páginas ímpares, com poucas fotografias em páginas duplas. Já o fotolivro Casuono, de Emídio Luisi, são fotografias clicadas em 2 sessões fotográficas com a diferença de 11 anos. Lembrando que Casuono foi um dos grandes mestres do teatro Butoh. E aqui é interessante observar a diferença entre os tempos que cada fotógrafo utilizou para fazer a narrativa do seu material. Pedro Martinelli, de 71 a 2008, Christian Cravo, em 2015, e Emídio Luisi, em 2 sessões de fotografias. Tá? Então, esse tempo que o fotógrafo tem para poder elaborar a sua narrativa, ele pode muitas vezes decorrer aí de vários anos ou muitas vezes resolver em uma sessão fotográfica. Né? Aqui no fotolivro do Christian Cravo não fica evidente quantas saídas ele fez para poder elaborar esse material, mas é interessante observar esse tempo de produção dentro da narrativa. O diferencial do fotolivro do Emídio Luisi, ele apresenta o artesanal em evidência. Foi feito com costura japonesa. É um livro numa tiragem de 1000 exemplares em português e 1000 exemplares em japonês, todo costurado à mão, com costura japonesa, e ele é colocado dentro de uma forma, envolto, como um origami. Você abre o origami para poder pegar no livro. E tem aí também a questão das fotografias colocadas em pranchas, que dá uma aproximação com o material fotográfico do Emídio. Então você pode de repente deixar junto ali dentro dessa embalagem, ou pode de repente colocar, fazer enquadrar, colocar numa moldura, né? Muito interessante essa forma diferenciada do fotolivro do Emídio Luisi. O fotolivro Gente versus Mato, de Pedro Martinelli, apresenta fotografias da Amazônia clicadas de 1971 a 2008. O livro foi lançado em 2008. Logo nas primeiras páginas, Martinelli apresenta a divisão por temas que foi trabalhada no fotolivro: troncos, comida, ferramentas, solidões,
compras, profissões, moda, Amazônia de quem, onde e quando, People versus Forest. Importante observar no fotolivro o posicionamento das legendas, localizadas na parte superior das páginas, e a utilização também de fotografias em páginas duplas, o que valoriza a imagem e o aproveitamento do design. As legendas apresentam informações relevantes da cena clicada, como, por exemplo, na fotografia que abre a temática troncos. Eram necessários vários troncos de gente para carregar um tronco de mato durante a construção de um campo de pouso na região do rio Peixoto de Azevedo, na época da expedição de contato com os índios Panará, em 1970. Ainda não havia motosserra e tudo era feito na mão. Uma árvore grande demorava até 2 dias para ser cortada e destocada no machado. O fotolivro tem o formato tabloide e foi eleito entre os 150 fotolivros latino-americanos que resumem o século XX.
E olha só, objetos encontrados depois da tragédia ambiental de Mariana, em Minas Gerais, foram fotografados por Christian Cravo. A exposição fica em cartaz na Caixa Cultural de Salvador até o próximo sábado. Vamos ver a reportagem da Vânia Dias, da TVE Bahia. Bom, memórias eternizadas de vidas completamente devastadas. A sua Mariana tem emocionado muita gente e é uma dor que ainda não foi cicatrizada. Acho que o Brasil ainda vive com uma ferida aberta. Qual foi o seu sentimento ao chegar lá? Olha, o meu primeiro impacto, na verdade, não foi quando eu cheguei lá, foi quando eu vi no noticiário, através da imprensa, esse desastre que aconteceu lá em 2015. E isso me chocou, assim como chocou todos os brasileiros e brasileiras que vivenciaram essa tragédia através da televisão. Agora, quando eu cheguei lá, eu não cheguei na qualidade de cidadão Christian, eu cheguei na qualidade de Christian Cravo, o fotógrafo, o artista. E essa é a grandeza da arte, que você tem um certo passe livre, vamos dizer assim, para poder explorar, para poder olhar, sentir questões sensíveis que você normalmente não poderia fazer se você não tivesse esse passe. A cada passo que você anda, você está tocando em feridas. A cada objeto que você fotografa, você está tocando em feridas. E este foi, na verdade, um dos primeiros propósitos que eu tive para com esse trabalho, que foi de não fotografar nenhuma das pessoas. Eu queria apenas fotografar os objetos que foram deixados para trás, vamos dizer assim, cristalizados nessa onda de lama que tomou conta de Mariana. A exposição permite, em braille e audiodescrição, que pessoas com deficiência visual possam também contemplar as imagens de Mariana, de Christian Cravo. Como é que foi para você, Iracema, a experiência? É indescritível. Apesar de ser audiodescrita, ela é indescritível porque a gente tem acesso à imagem e da forma poética como foi feita a descrição das imagens, ela leva a gente exatamente para o lugar que é a poesia, é a beleza dentro do caos. Quanto tempo você demorou para fazer essas fotos? E eu mesmo me pego na surpresa quando eu digo 3 dias. Eu nunca fiz nenhum trabalho que durou apenas 3 dias. Normalmente eu faço projetos que duram 8 anos, 10 anos, 15 anos. Mas esse projeto de Mariana, na verdade, não começou como projeto, né? Começou como um cidadão revoltado e curioso para saber o que tinha acontecido lá naquela cidadezinha. O que é que mais te tocou nessa exposição? É um olhar estético e humanizado, né, sobre o caos, né? É muito importante ter esse olhar sensível, que eram famílias, pessoas que perderam suas casas, sua história de vida. Então fica o registro. Isso me fez lembrar um momento há mais de 25 anos atrás, com meu avô, falecido Mário Cravo Júnior, a gente sentado na casa dele há 25, 30 anos atrás, olhando um livro sobre a revolução que teve no Haiti, na década de 80. E ele se encantou com esse livro, imagens fantásticas daquela revolução, todas muito plásticas, muito bonitas, mas em 2 momentos o fotógrafo mostrou uma violência explícita. E ele falou para mim naquele momento, isso era desnecessário. Todas essas outras imagens já mostram essa dor, essa tragédia, não precisava mostrar essas 2 imagens de violência explícita. Isso ficou embutido na minha cabeça todos esses anos. Isso foi uma forma de também retratar e respeitar a dor das pessoas. O fotolivro Mariana, de Christian Cravo, tem formato A5. As folhas de guarda são verdes bem escuras. O tom amarelado do papel pólen nas páginas do fotolivro
acentua a menção à memória dessa cidade, que foi devastada pelo acidente ambiental. Legendas compostas por palavras únicas ou expressões, como um chamado às reminiscências. A lama manchando a memória, fotografia a fotografia. Ela percorre essas histórias e acompanha toda a narrativa fotográfica sob o olhar poético de Christian Cravo. Poucas fotografias em páginas duplas e, quando ocorre, não tem legenda. Não precisa. Elas sobressaem e exaltam a presença da lama. No final do livro, alguns depoimentos sobre o trabalho do fotógrafo. Entre as palavras, uma frase de Drummond. Minas é um retrato na parede. E como dói. O fotolivro Kazuo de Emily Louise é envolto por um origami, feito em papel artesanal. Apresenta fotografias de 2 mestres japoneses do teatro Butô, Kazuo Ono e seu filho Yoshito Ono. O fotolivro é resultado de 2 sessões fotográficas clicadas com a diferença de 11 anos entre uma e outra. Na primeira, Emily Louise chegou hora antes da apresentação no teatro. Sem falar japonês, mostrou a câmera para Kazuo Ono. E nesse diálogo silencioso de sinais, Kazuo Ono compreendeu e começou a se preparar. Emily Louise clicou os momentos que antecederam a apresentação do artista. Foi a documentação fotográfica da preparação do mestre do Butô em imagens de backstage. O fotolivro é feito com encadernação japonesa, costurado à mão, com tiragem de 1000 livros em português e 1000 livros em japonês. As fotografias são em preto e branco, com imagens granuladas, clicadas com câmera analógica. A artesania acompanhou o processo de produção desse fotolivro, desde a captação das imagens com câmera analógica à produção final, costura a costura. Também acompanha o fotolivro algumas fotografias impressas, todas em cor, contrastando com as fotografias PB impressas no fotolivro.
Agora vamos fazer a construção de um fotolivro artesanal. Material: folhas de papel sulfite, tamanho A4, durex. E fotografias. Essas fotografias, elas podem ser fotografias já de um trabalho apresentado, vocês podem pegar, de repente, fotografias de arquivo. O fundamental é fazer a construção de uma história com imagens. Vocês vão pegar essas fotografias impressas, tá? Preferencialmente aqui, para facilitar a questão do tamanho do fotolivro, as folhas no tamanho A4, o tamanho sugerido das imagens é 10 por 15 centímetros. Disponibilizem essas fotografias em linha reta, de repente pode ser no chão, numa mesa, e pensem, eu vou construir uma história com imagens. Que história eu vou contar? Pode, de repente, ter sido uma cobertura fotográfica, um trabalho, como eu já comentei, já apresentado. Vocês podem unir vários trabalhos, mas pensar na lógica de contar uma história. O que vai dar início? Qual a primeira fotografia? Como eu vou pensar essa história? Da mesma forma como na elaboração de um texto, nós pensamos, o primeiro parágrafo, nós vamos fazer uma introdução. Com as fotografias é da mesma forma. Nós vamos construir essa narrativa. Primeiro, elaborar a sequência desse material, tá? Seria um processo de edição. Não precisa necessariamente, eu apresentei um trabalho na disciplina, vou colocar todas as fotografias? Não. Vocês vão definir a quantidade de fotografias. A minha sugestão é que seja uma narrativa relativamente curta, que tenha aí pelo menos 10 fotografias, tá? Dessas imagens, disponibilizem elas em linha reta. Separem, tá? O que realmente será fundamental dentro da narrativa, o que une uma fotografia a outra. Eu posso trabalhar só com fotografia colorida? Sim. Eu posso trabalhar só com fotografia em preto e branco? Sim. Eu posso misturar cor e PB? Sim. Mas o fundamental é que dentro da história de vocês compreendam essa lógica da escolha. Por que eu escolhi determinada imagem e por que eu tirei aquela fotografia? Depois da separação das imagens e já tendo a narrativa pré-definida, agora vamos fazer a construção artesanal desse álbum que vai receber as imagens. Esse álbum ele será com encadernação sanfona, simples, tá? E vocês podem trabalhar com a quantidade de papéis que vocês imaginarem, que pensando, né, sempre na quantidade de fotografias que vocês vão separar para a narrativa, relacionando também com a quantidade de papéis. Então, como são folhas A4, vocês podem ter, e será dobrado, uma folha A4, pensar que ela pode ter no máximo 4 fotografias, porque será 2 na frente, 2 no verso. Pensem nessa atividade como um exercício também de criatividade, tá? Então, eu quero trabalhar com fitas coloridas, né? Ao invés de trabalhar com durex. Perfeito. Tá? Eu quero fazer colagens, quero trabalhar com palavras soltas, quero criar uma legenda que trabalhe com poema, sabe? Até a criação mesmo de um poema é um mote interessantíssimo para você trabalhar no fotolivro. Vocês podem trabalhar, fazer o poema e a partir disso trazer essas imagens. Então, não necessariamente elas precisam ter essa sequência de uma ação. Eu vou fazer fotografias da minha rotina das 8h30 da manhã às 9h30. Vou fotografar com o celular, vou fazer a impressão, a impressora de casa e depois vou colocar essa narrativa. Pode ser uma leitura. Eu quero fazer, contar uma história inspirada numa música da Marisa Monte. Perfeito.
Tá? Vocês escolhem a música, a ideia é fazer esse exercício de construir a narrativa e colocando também aí nesse espaço do fotolivro, procurando fazer várias experimentações. Então, eu quero fazer recortes diferentes. A ideia do fotolivro é justamente essa, aproveitar o máximo da criatividade. Este álbum que eu estou mostrando, ele é com encadernação sanfona. É um modelo já comprado pronto e é nesse modelo que nós vamos fazer o nosso fotolivro. Agora vamos elaborar o fotolivro. Então, vamos começar pelas folhas, né? Vamos pegar uma a uma, unir ponta com ponta ali do lado horizontal e fazer a dobra, para ela ficar bem marcada no meio. Então, segurem a folha e aí apertem do meio para a ponta, isso para todas as folhas, considerando aí a quantidade de folhas, seguindo mais ou menos a ideia do número de fotografias que vocês têm. Então, para cada folha, se forem colocadas fotografias em cada página desse álbum, seriam 4 fotografias, tá? Vocês pensem também na possibilidade de deixar algumas páginas em branco ou prontas para receber um texto. Então, façam essa dobra em mais folhas do que o número que vocês teriam pensado para as imagens. Aqui eu fiz também com uma folha de papel craft, que tem uma gramatura maior, essa aí ela tem 250 gramas. As folhas de sulfite, uma folha de sulfite, essa aí eu trabalhei com 120 gramas, que ela é um pouquinho mais grossa do que desses pacotes que geralmente a gente está acostumado aí a comprar até em supermercado. Agora vamos unir as folhas. Com as folhas já dobradas, coloquem 2 folhas lado a lado, de forma horizontal. Ali eu coloquei algo para deixar mais um leve peso para não sair do lugar enquanto eu vou colocar o durex. Então, eu peguei um pedaço de durex e vou unir essas pontas. Então, vou unindo. Depois que eu fiz essa colagem nessas 2 folhas, eu coloco mais para o lado e vou unindo, né, até ficar uma grande fileira dessas páginas dobradas e unidas com durex. Se vocês forem colando as folhas, vão deixando já no formato da sanfona, que são essas páginas dobradas. Agora vou prender a capa com durex, que vai abraçar toda a sanfona.
Depois de colar a capa, agora eu vou colocar só um barbantezinho, um fio, para poder dar um fechamento melhor nesse álbum. Pode ser qualquer fio, pode ser um barbante, um cordão mais grossinho, e também pode não ter nada. Agora o álbum está pronto para receber a sua narrativa fotográfica. Esse modelo de álbum, vocês podem disponibilizar as fotografias nos dois lados ou num lado somente, né? Então, por isso que eu comentei de disponibilizar as fotografias em linha reta, e que isso facilita também para vocês passarem ali para o álbum, né? Então, vocês podem ali, só precisam ter cuidado no colocar a fotografia para ela não ficar no meio da dobra, tá? A não ser que de repente fosse aí, eu acho interessante colocar uma fotografia que trabalhe aí com a ideia da página dupla, né? Que ela fique exatamente. Então, tem que verificar de uma forma que ela não fique na ponta, pensando sempre na leitura do álbum. Vou deixar uma frase de Martin Parr, fotógrafo e pesquisador. Em 2006, ele publicou The Photobook, A History, que aborda a história de fotolivro. Nesse texto tem uma questão bem interessante sobre fotolivro. Eu adoro fazer exposições, mas no final é o livro que talvez sobreviva, que você vai guardar. Então eu fiquei obcecado pelo livro fotográfico. Comecei a colecioná-los, comecei a fazer muitos livros fotográficos e recentemente essa obsessão voltou-se para o Projeto 92, editado pela Phaidon, que é uma nova história do livro fotográfico. Estou todo ano com um monte de fotógrafos e tenho certeza que você vai concordar que uma das fontes, ou a principal fonte de inspiração para todos nós, é olhar para os livros de outros fotógrafos. Mas na história da fotografia, que é predominantemente escrita por acadêmicos americanos e europeus, eles realmente não se referem ao livro. Então fiquei muito feliz por ter essa oportunidade. Nos últimos 5 anos tem havido muitos projetos realizados em torno do livro. Tenho de mencionar o excelente Fotografia Pública, de Horácio Fernandes, que está agora no Rainha Sofia, em Madrid. Na verdade, eu vi a exposição, achei muito inspirador e decidi fazer este grande projeto sobre a história do livro fotográfico. Obrigada a todos vocês pela aula. Espero que a aula tenha esclarecido alguns pontos e que ela mostre para vocês também, através do exercício que vocês vão fazer, da narrativa, de contar a história com imagens e utilizar aí esse material que vocês vão criar em casa, desse fotolivro, a contarem as suas histórias. Que essa narrativa, essa história que cada um de vocês pode contar, tendo o seu olhar, o seu ponto de vista, ela seja aí o início dessa história muito legal que é produzir fotolivros, que você contar a sua história. Muito obrigada.